e vamos conversar neste momento com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Ele está querendo 5,7 bilhões dos Estados Unidos, né, para cortar 40% do desmatamento na Amazônia. Ele está se movimentando, está com medo para não cair na reforma ministerial, Wagner. O que você está achando aí dessa notícia? Eu acredito que é uma boa interpretação essa sua, Marilu, porque na verdade a gente percebeu já no ano passado, né, ele teve aí em relação à Amazônia o seu poder bastante enfraquecido com a criação do Conselho, né, da Amazônia, que ficou com o Mourão, né, o Conselho vai deixar de operar agora no final do mês de abril, e então ele está querendo novamente voltar, né, a ter algum tipo de protagonismo em relação à Amazônia. E ele aproveitou então a deixa que o Biden comentou, né, durante a campanha eleitoral, que teria interesse, comentou aí até 20 bilhões de dólares para incrementar a atividade sustentável na Amazônia. E ele deu uma entrevista recentemente na grande imprensa paulista, especialmente, comentando que para ele 1 bilhão estava bom, né? De uma arrogância absurda, né? Primeiro, sem apresentar nenhum projeto concreto. Ele diz que tem lá algumas ideias, etc., não torna público essas ideias, esses projetos. E, do meu ponto de vista, isso mostra, inclusive, a própria fragilidade da argumentação, né? Porque quando você reivindica um valor dessa ordem, você tem que ter, no mínimo, né, um plano de ação já bem implementado. E quando nós estamos falando de Amazônia, nós sabemos de toda a complexidade que está envolvida, né? Nós estamos falando aí de povos originários, povos indígenas, nós estamos falando de comunidades quilombolas, nós estamos falando de caboclos, nós estamos falando de grandes interesses vinculados à produção agrícola, vinculados à produção agropecuária, nós estamos falando também de mineração, nós estamos falando de biodiversidade, enfim, estamos falando de mudança climática, nós estamos falando de uma complexa teia de relações, né, que de fato deve ser considerado. E você não faz um plano sem pensar em tudo isso de uma hora a outra, né? Então, se ele já tem esse plano, ele deveria expor ao debate público, como se deve fazer, né? Afinal de contas, nós temos, infelizmente, no Brasil, muitos especialistas, né? Se você me permite, eu queria rapidamente comentar. Infelizmente, uma dessas especialistas nos deixou ontem, a professora Nelly Aparecida de Melo Terry, a quem eu dedico essa coluna, uma grande geógrafa. Enfim, ontem perdeu uma luta contra o câncer que ela já travava há 2 anos, e é uma das grandes especialistas, né, entre outros que nós já tivemos também, a própria professora Berta Beck, o esposo da Nelly, a quem eu também deixo um forte abraço, o professor Veterri, um grande especialista também em Amazônia. Enfim, nós temos aí, felizmente, né, um grupo grande de pesquisadores que tem sim projetos para a Amazônia. Inclusive, nós estamos organizando aí em breve, junto com o colega Pedro Jacob, também mais um livro, Amazônia, Alternativas da Devastação, onde vamos ter, inclusive, a felicidade de contar com um capítulo da professora Nelly Aparecida de Melo Terry, enfim, onde nós vamos aí cutucar, digamos assim, né, a produção de vários colegas, e a ideia, então, é sistematizar tudo isso, organizar, para que a gente possa apresentar alternativas que já estão em curso, Maria, isso é que é muito importante. Nós temos ações já em desenvolvimento que permitem, sim, a manutenção da floresta, a manutenção dos serviços ambientais e ecossistêmicos e, principalmente, a manutenção das comunidades que lá vivem, né? Diferente do que você pedir dinheiro para um outro país, inclusive, sem ter nenhum projeto claramente delineado, apresentado. Isso me parece mais talvez no vácuo, né, na transição do início das relações exteriores, ele aproveitou, queria talvez se projetar para um novo cargo, não sei, né, já que como ministro do Meio Ambiente, de fato, a gestão dele é muito ruim. Catastrófica, ali que tanto incentivou o desmatamento, né, Wagner? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Wagner, vamos falar da nova Transamazônica. Olha só, né, com a reconstrução aí da BR-319, que liga Manaus ao resto do país, Bolsonaro está querendo reeditar aí um dos grandes fiascos do regime militar, que foi a Transamazônica, o Wagner? Essa é uma questão extremamente importante, Marilu, que você está trazendo, porque, veja, o projeto de integração da Amazônia ao território brasileiro, dos militares, passava justamente pelo modelo rodoviarista, e a Transamazônica teve um papel destacado. Eles conseguiram implementar esse projeto, mas no final dos anos 80, a grande parte da Transamazônica simplesmente sucumbiu à floresta, né? E hoje existe um trecho de mais ou menos 400 quilômetros, que é chamado trecho do meio, que está impraticável, né? Você passa lá só com carro 4x4, alguns tipos de motocicleta, eventualmente alguns caminhões, mas ele está muito prejudicado em termos de
capacidade de trânsito mesmo. E, paralelo a isso, nós temos que considerar também que o traçado da Transamazônica, nesse trecho do meio, ele corresponde basicamente ao traçado do próprio Rio Madeira. Então, nós temos uma alternativa de transporte que é muito mais em conta, né, o transporte fluvial, que seria manter, na verdade, incrementar, né, o trabalho de transporte por meio de embarcações de Manaus até Porto Velho, em Rondônia, e daí sim, mantendo a integração, trazendo, enfim, mercadorias para o resto do país e levando para lá também. Existe sim, em alguns momentos do ano, que o Rio Madeira torna a navegabilidade um pouco mais difícil, é verdade, mas nós também temos conhecimentos. O estado de São Paulo, por exemplo, tem diversas reclusas, não é difícil produzir lá, eventualmente, né, se for o caso, uma ou outra reclusa para também tornar viável para esses momentos que são conhecidos já de estiagem do rio. Então, a primeira pergunta que se faz é por que tornar a opção do rodoviarismo, né, no momento nós estamos falando de combate à mudança climática, quando nós temos uma alternativa que é empregada em vários outros países, né? Estados Unidos da América, por exemplo, utiliza muito bem o transporte por navegação, e principalmente, nós sabemos que quando o asfalto chega, ele é, na verdade, um grande vetor do desmatamento, né? Essa é a grande questão que está posta. Por quê? Porque por meio do asfalto você torna mais fácil o acesso, não apenas de grileiros, mas também de garimpeiros, e infelizmente esse traçado que está aí, ele também permitiria uma maior facilidade de penetração em terras indígenas e unidades de conservação. Se nós estamos assistindo já em 19 e 20, né, os 2 últimos anos, os indicadores de desmatamento, né, de queimada principalmente, em áreas de conservação ambiental e em terras indígenas, sem a estrada, você imagina o que pode acontecer se nós tivermos mais esse vetor facilitando o acesso, né, de quem quer burlar a legislação e efetivamente ter acesso à terra. Então, eu diria que é desnecessário esse tipo de intervenção. Ela não é necessária, porque a economia brasileira está funcionando, apesar de não ter a Transamazônica interligada. Nós conseguimos manter a atividade econômica. Manaus hoje é um polo importante em termos de produção industrial, nós sabemos disso, né? Tem lá um polo de motocicletas, eletroeletrônicos, enfim, é preciso integrar ao país, ela está integrada, né? E, na verdade, é incrementado, do meu ponto de vista, o transporte por navegação, em vez de apostar no rodoviarismo, que é o modelo que nós temos que abandonar paulatinamente ao longo do século XXI. Exatamente, Wagner, e os povos indígenas que são os mais atingidos também, né, com tudo isso. E é impressionante. Outro dia eu estava vendo aí um dos memes, né, rolando, tinha o presidente Bolsonaro com uma camiseta assim, em que posso atrapalhar, né? Então, quer dizer, é realmente o governo que é melhor ficar sem fazer, né? Neste caso, era melhor não fazer do que ficar fazendo essa nova Transamazônica, né? Pois é, Marilu, ele consegue, de fato, ele tem um projeto de desmonte do Estado mesmo, né? Isso está ficando muito evidente, né? E que, de certo modo, nesse projeto, ele afronta direitos dos povos originários, né? Inclusive afrontando a famosa Convenção, agora fugiu o nome, 169 da Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário desde os anos 2002 ou 2003, se me lembro bem, e embora ela seja de 89, então nós temos o compromisso, a obrigação de respeitar os direitos dos povos originários, nós temos o compromisso e a obrigação internacional de fazer consulta em caso de intervenção que vá afetar os seus direitos, né? Isso está regulamentado em legislação internacional, o Brasil é parte dessa convenção, portanto deve respeitá-la. E nesse sentido, então, essa retomada da Transamazônica também vai infringir essa Convenção Internacional, o que pode agravar ainda mais, né, a péssima imagem que o Brasil, graças ao Ernesto Araújo, conseguiu construir em 2 anos e pouco mais da sua gestão à frente do Ministério das Relações Exteriores. Então, além de tudo, né, pode prejudicar ainda mais a imagem brasileira. Nós vamos de vilão do vírus, né, da coronavírus. Estava acompanhando agora a importante entrevista que você estava fazendo também. Podemos passar também a um vilão pelo desmatamento, por emitir mais gás de efeito estufa, quando na verdade até muito pouco tempo atrás o Brasil era exemplo de vacinação, o Brasil era exemplo de combate ao desmatamento. É impressionante como tudo isso está sendo destruído, né, em tão pouco tempo, e eu acredito que o nosso papel aqui é justamente discutir essas questões, trazer esse debate à sociedade brasileira, porque é muito rápido como tudo está ocorrendo, né?
e lembrarmos, né, de que até pouco tempo atrás, 2012, 2013, os nossos indicadores de desmatamento eram muito diferentes. O Brasil, quando teve a crise da H1N1, conseguiu vacinar muito mais gente em pouquíssimo tempo. Enfim, então nós estamos aí, na verdade, mal conduzidos. Acho que essa é a questão, né? Então, mais que atrapalhar, né, ele está, na verdade, conduzindo de maneira errada. Isso me parece claramente, né? E falta apenas, do meu ponto de vista, o veredito final, que seria o impeachment. Ou se tiver que esperar até o ano que vem, acho que pode ser muito tarde, do meu ponto de vista. As urnas, espero que dê uma boa resposta a ele. Com certeza, a gente está aí com o combo da barbárie, né? É um verdadeiro combo com só tragédias. Wagner, a gente agradece aqui a sua participação, meu querido. Um grande abraço para você, Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Abraço, Wagner. Outro, até a próxima. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.